Opa! Opa! Hoje nós vamos falar do filme Hereditário. O que você achou desse filme, Diogão, Diogueira? Olha, eu prefiro deixar minhas opiniões verdadeiras ao longo do vídeo, mas... Nossa, secreto, top secret. Mas eu já vou dando um leve spoiler. Não achei a obra de filmes de terror que o pessoal fala. Não pode ser. O que é isso, cara? Você vai ser preso por essa opinião, entendeu? Então, se você quer ver essa opinião criminosa, vamos pro vídeo. E se inscreva já. O filme começa nos mostrando a morte de Ellen Legg, mãe da Annie e avó de Peter e Charlie. Depois vemos a Annie em um grupo de apoio para pessoas que perderam alguém. Mesmo ela não sendo muito próxima da mãe, dá pra ver que ela ficou bem afetada com a situação. Quando ela chega em casa, ela percebe que a filha Charlie, depois da morte da avó, tá mais distante. Então quando o Peter pede pra ir pra uma festa, ela fala pra ele levar a Charlie junto também. Quando eles chegam na festa, a Charlie acaba comendo um bolo com nozes e acaba tendo uma reação alérgica. Você fala, meu Deus, que mulher merdeira, cara. Que mulher merdeira. Nossa. Porra, velho. Sabe que tem alergia, sabe? Sabe que tem alergia. É que nem aquelas pessoas que tomam leite com intolerância à lactose, Não, sabe? Sabe que vai cagar. Quem foi merdeiro foi o Peter, né? Porque Também. só jogou a menina lá e foi fumar maconha. Prioridades. Então o Peter Fã vai do às Peter. pressas pro hospital. Mas no meio do caminho aparece um animal morto na estrada e quando ele desvia o carro, a Charlie, que tava com a cabeça pra fora da janela, bate um poste Nossa, e cara. morre na hora. Não, essa morte foi muito premonição, velho. Foi premonição pra caralho. Foi uma morte brutal. Foi bonito. Cara, não, foi massa. Isso Foi aí é massa. porque, tipo assim, foi bem inesperado. Ó, depois da morte da Charlie, a família começa a se afastar ainda mais. O Peter fica muito abalado, a Annie piora mentalmente, o Steve, que é o pai de família... Então. Um suquinho de laranja. Suquinho de laranja. Suquinho de manter- laranja com maconha. Prioridades. Tenta manter toda a família unida. A Annie tenta voltar pro grupo de apoio, mas desiste. Só que na saída ela conhece a Joan, uma mulher que também tá passando por um luto. Todo mundo tá sofrendo, entendeu? Tipo assim, sabe o que eles precisam? Eles precisam de um sertanejo, João. Pra eles saberem sofrer de verdade. As duas se aproximam e depois de um tempo, a Joan chama a Annie pra fazer um ritual pra falar com os mortos. Pra ela então poder se comunicar com a Charlie. E quando a Annie tenta fazer isso em casa, bem, as coisas só pioram daí pra frente. Olha, eu já vou falando que a história desse filme é daquelas que te deixa bem tenso. Sim. O tempo todo você fica agoniado, com várias cenas que parece que vai vir um susto. Mas, cara, não vem nada. Não, e é um filme que te deixa curioso. É. É um filme assim, quase que de fofoca. Você vira aquela senhora fofoqueira do seu bairro. Você gosta de fofoca? Não, não gosto de fofoca, não. que fofoca. Olha, eu posso ter falado que esse filme, toda hora você espera um susto, mas não vem. E realmente, isso não acontece. Sim. Só que, cara, tem uma cena que a Annie, ela vai apagar as luzes do quarto, assim, e do nada ela vê a mãe dela parada no escuro, sorrindo. Cara. Nossa, isso foi bizarro. Tipo, não é uma cena de jumpscare. Não mas é. é muito bizarro. Você fica, né, tipo assim, é um medo que você fica com medo conforme você olha. É assim, é um medo, digamos, diferente do habitual. É. Entendeu? Mas, cara, tirando isso, o filme no geral é muito mais tenso do que assustador. Concordo. É um filme, quase que um filme de suspense. É. Se você tirar, né, as mortes horríveis do filme, né, vira um filme de suspense, né, assim. A protagonista eu achei que ia ser a Charlie no começo, Sei. porque o filme foca bastante nela. Mas depois que ela morre, a gente vê que na verdade a protagonista é a Annie. E funciona muito bem sendo ela. Funciona. Não, isso é inovador. Não, é inovador pra Isso é caramba. inovador. Porque a gente acompanha todo o luto que ela passa, a mudança de humor constante. E isso fica ainda mais pesado porque o filme mostra que a família dela tem histórico de problemas mentais. Sim. Então, várias coisas que a Annie vê ou sente, a gente não sabe se é algo real Sim. ou coisa da cabeça dela. E chega num ponto que você fica na dúvida se certas coisas estão acontecendo de verdade, ou se é ela mesmo que tá causando tudo. No final, depois do ritual, a Annie começa a perceber que as visões dela pioraram muito. E o Peter também começa a agir de uma forma estranha. Tanto que tem uma cena muito bizarra na escola, onde parece que ele entra em um tipo de transe e bate a cabeça com tudo na mesa, quebrando o nariz. Nossa, cara, eu achei isso bizarro. Não, foi bizarro, Achei mas isso se bizarro. contorce tudo assim, do nada, pá, bate Não, a cabeça na mesa, é bizarro. Não, tipo assim,
pra pessoa que gosta, assim, de tipo... Não de gore em si, mas pra pessoa que gosta de sofrimento... Porra, Puta tu que sofre pariu. aqui. Não, isso daí é um filme, assim, de sofrimento, cara. Sofrimento. Ao mesmo tempo, a Anne descobre que o corpo da mãe dela foi desenterrado e colocado no sótão da casa dela. Sim. Ela acaba mostrando isso pro Steve e sugere queimar o caderno da Charlie, que foi usada durante o ritual. Nossa senhora. Ela acredita que se queimar o caderno pode acabar com aquilo. Confia. Confia. Ela tinha que tentar queimar o caderno antes e ela que tinha se queimado. Só que aqui foi ao contrário. Quem se queimou acabou sendo o Steve, Nossa. que morre ali na frente dela. Ô, ceninha boa, hein? Puta. Ele virou friboi. Porra, cara, foi foda. Virou friboi. E nesse momento a Anne muda completamente, cara, como se estivesse possuída. Depois disso, o Peter acorda no quarto depois do incidente na escola. Quando ele desce, encontra o pai morto no chão. Nossa. E quando ele vai dar uma olhada pra trás, ele só vê um homem peladão sorrindo de uma forma bizarra pra ele. Aí depois ele vai olhar pro lado e ele vê a mãe dele, toda possuída, e começa a correr atrás dele. Sim. Ele sai correndo e sobe pro sótão pra tentar se esconder. Dá uma Mas agonia lá... do caralho esse Não, filme. fique bizarro. Puta que pariu, dá uma agonia do caralho. Cara, quando ele sobe no sótão, ele encontra várias velas e coisa estranha. Aí quando ele vai olhar pra cima, ele só vê a Anne flutuando e tentando se decapitar de uma forma bizarra. Eu vi, cara, velho. eu vi. Nossa. Nossa, E cara. logo depois disso, aparecem várias pessoas observando eles, de novo, peladões. Sim. E em desespero ele vai lá e pula da janela. Oh, mas é um filme que gosta de decapitação e pessoa pelada, hein, cara? É. Nossa senhora, Tem as 3 meu pessoas Deus. decapitadas nesse filme. Eu acho que o cara escreveu esse filme numa praia de nudismo. Cara, no final, vemos que ele é possuído por Paimon, um demônio. E é revelado que a mãe da Anne fazia parte de um culto que queria invocar esse demônio. O plano sempre foi colocar o Paimon no corpo de Peter, mas como eles não conseguiam chegar nele, acabaram usando a Charlie primeiro. Sim. E Oh, pra- mas eu gosto desse plot twist. do Não, Paimon. esse plot twist é legal. Esse plot twist eu gosto. E depois da morte da Charlie, tudo foi manipulado para que o demônio finalmente fosse transferido pro Peter. E assim que o filme termina, a gente vê que o culto conseguiu tudo o que eles queriam. E ó, eu gosto de filme desesperançoso. Eu gosto de filme que tem a coragem, assim, de terminar de um jeito triste. Eu gosto disso. Só que assim, eu gosto quando é parelho. Eu gosto quando, tipo assim, é uma disputa de certa forma parelha entre os humanos e os demônios. Como é na maioria dos filmes de terror, né? Tipo, pelo menos você sente que o cara tem uma chance. Ali você não sentiu nada que os caras tinham chance. Ali os caras já estavam tudo fodidos, tá ligado? No Olha, momento zero desse filme até o momento... Até 2 horas de filme, meio que o demônio já tinha ganhado, entendeu? Mas olha, eu tenho que falar, a tensão do filme ela é muito boa. Não, o filme cara, tem um roteiro primoroso. Não, fica, o tempo todo você fica esperando um susto e isso te prende bastante. A mudança dos personagens ao longo da história também é muito bem feita. Dá pra ver o impacto de tudo que acontece com eles. Sim. E aquelas pessoas bizarras da seita, mano, junto com a mãe da Anne aparecendo no escuro, pra mim é bizarro. Cinema. Bizarro. Não, tipo assim, é impressionante como as pessoas conseguem pensar em umas coisas bizarras, tá ligado? Pra colocar em filme, cara. Nossa. Mas, mano, ao mesmo tempo que essa tensão é boa, ela é ruim. Porque ela não te dá sustos. Eu acho que poderia ter alguns jumpscares a mais, sabe? E por causa disso, teve momentos que eu achei o filme meio parado. Tem isso. Talvez desse pra encurtar um pouco mais pra não ficar esse ritmo tão lento. Você acha que seria um filme de 1h30? Acho. Eu acho que poderia ser de 1h30. 1h30 assim, cara. 2h07 é sacanagem. 2h07 é sacanagem. Olha, mas tirando tudo isso, eu gostei do filme. Eu também gostei. Não achei essa obra-prima do terror, como muita gente fala. Em alguns momentos eu achei bem parado, sabe? Eu acho que A Casa de Cera é melhor. Isso é polêmico, hein? Polêmico. A Casa de Cera eu considero muito melhor. Muito melhor em termos de terror mesmo. Mas falando desse filme, a atenção eu acho boa, as atuações também são ótimas, são muito boas. E a construção da história é bem feita. Então, às vezes, pra quem gosta de um filme mais lento, focado em desenvolver bem os personagens, provavelmente vai gostar bastante desse filme. Sim, é um filme que o foco é o personagem em si. É. Se fudendo, querendo ou não. Então, cara, pra mim, esse filme é nota 7. Acho que é uma nota justa. Uma nota justa. 7 também?
7 também, eu vou de 7 também. Eu tô só copiando suas notas. Mais fácil, não precisa nem fazer trabalho. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo sobre Hereditário. Se gostou do vídeo, comente, se inscreva, aperta o dedo no like, no joinha. E é isso. E é isso. Muito obrigado. Valeu, falou! Falou!